Olá! Nesta videoaula estaremos falando um pouco sobre a relação entre funções trigonométricas quando calculadas em ângulos distintos, ou seja, o cosseno de um π sobre 2 menos x, se ele é igual a seno de x ou cosseno de x, coisas desse tipo. Então vamos começar fazendo uma análise, uma construção sobre o círculo trigonométrico, de modo que nós possamos estabelecer essas relações de forma muito tranquila. Então, vamos começar com esta construção do círculo trigonométrico. Ela é extremamente útil para entender a relação entre as funções trigonométricas em ângulos diferentes. Então, seria muito importante que você que está assistindo olhasse para essa representação e a guardasse com muito carinho, ok? Ela se baseia naqueles retângulos, né, que estabelecem as relações de simetria dos ângulos no círculo trigonométrico. E nós vamos estar pensando em relacionar as funções que são as mais fundamentais, né? A função seno, a função cosseno e a função tangente. Vamos começar então pela função seno. E, claro, isso vale também para cossecante, porque é 1 sobre seno. E vamos então começar a fazer a análise em cima do seno, que inclusive é mais fácil do que fazer para a cossecante. Então, a primeira coisa a perceber é que essa dimensão aqui, este comprimento aqui no círculo trigonométrico, representa exatamente o seno do x, do ângulo x. Então, agora nós podemos nos perguntar, primeiramente, qual seria a relação entre o seno deste ângulo e o seno de x, ok? Vejam, ou uma outra função qualquer. Este ângulo aqui é como se eu tivesse vindo até π sobre 2 e voltado por x. Então, ele é π sobre 2 menos x. Vou falar sempre em radianos, tá? Qual é o seno desse ângulo? O seno desse ângulo é dado por essa dimensão que aqui está. Mas essa dimensão, ela é exatamente igual a essa. Ela é exatamente igual a essa, que é calculada pelo cosseno de x. Isso indica, então, que o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x, que é o valor que está aqui, o resultado que está aqui. Se eu tivesse agora olhado para o caso do ângulo π sobre 2 mais x, ou seja, eu andei π sobre 2 e depois andei x, então π sobre 2 mais x, o seno seria exatamente o mesmo resultado. Então eu teria a mesma relação com relação ao cosseno de x que aqui está, ok? Então, é isso que eu obtenho. Eu posso repetir isso para os outros ângulos. Vejam que este ângulo que aqui está é como se eu tivesse andado π e depois voltado x, então π menos x. O seno é dado por esse comprimento que aqui está, é idêntico a esse comprimento. Então, eu tiro que o seno de π menos x é igual ao seno de x, que é esse resultado que aqui está. Se eu andar agora, o meu ângulo for π, que é até aqui, mais x, então é este comprimento ao qual estou me referindo. Este comprimento, inclusive, é igual a esse, que é o seno, mas ele tem o sinal trocado, então o resultado dele vai ser menos seno. Então é isso que eu tenho aqui. Eu posso agora olhar para este ângulo que aqui está, que é o 3π sobre 2, se eu viesse até aqui, menos x, voltando. E o seno, novamente, está sobre este eixo aqui, né? O seno sempre o eixo vertical. Mas agora, ele, além de ter esse mesmo comprimento, ele tem um sinal trocado. Então, vai ser menos cosseno de x, que é o que está aqui, certo? E se eu fosse calcular, lembrando só que aqui é mais, tá? Parece que saiu trocado. E agora, se eu fosse calcular o 3π sobre 2 mais x, que seria este ângulo aqui, eu estaria me referindo de novo a este mesmo comprimento, então o resultado é o mesmo, que é menos cosseno de x. Finalmente, para o ângulo completo menos x, que é o 2π menos x, eu obtenho que o seno que aqui está, ele é o mesmo valor que esse, mas com sinal trocado. Então, o seno de 2π menos x
é simplesmente menos seno de x, como está aqui, ok? Então, é assim que a gente estabelece os resultados. Nós vamos passar agora para o resultado de cosseno e tangente, mas vamos fazer isso de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá bom? Então vamos lá. De novo, nós temos aqui o nosso sistema. Este aqui é o cosseno de x, essa dimensão que aqui está. E essa dimensão que aqui está, esse comprimento, ele é igual ao seno de x. Então, só consertar aqui, porque esses saíram o sinal trocado. Então, se eu pegar agora este ângulo, que é o π sobre 2 menos x, é esse ângulo que aqui está, né? Se eu pegasse esse ângulo que aqui está, o cosseno dele é dado aqui. Esse valor é exatamente igual a esse valor e é o mesmo sinal. Então, o cosseno de π sobre 2 menos x é seno de x. Por outro lado, se eu pego esse, o módulo é o mesmo, mas o sinal é trocado. Então, fica sendo igual a menos seno de x. Ok? Se eu pegar agora este ângulo aqui, que é o π menos x, eu tenho que o cosseno é dado por esse resultado aqui, que é exatamente igual ao cosseno de x, só que com sinal trocado. Então, o cosseno de π menos x é menos cosseno de x, e nós já sabemos que o cosseno de π mais x, que é medido no mesmo lugar, vai também ser o mesmo resultado. Então, tanto o cosseno de π menos x quanto o cosseno de π mais x serão iguais a menos o cosseno de x. Este ângulo que aqui está, que é o 3π sobre 2 menos x, o cosseno é dado por esse valor, ele é negativo, mas em módulo é igual ao seno, então vai ser menos seno de x. Por outro lado, se for esse ângulo, que é o 3π sobre 2 mais x, esse valor é igual a esse, né? E o sinal é exatamente o mesmo, então é positivo. Então é exatamente o que nós temos aqui, como vocês podem ver. E finalmente, para este ângulo, que seria o 2π menos x, né, porque eu voltei x para cá, ele seria este valor aqui, o cosseno de 2π menos x, que é exatamente o mesmo valor do que o cosseno de x. Então é este resultado que vocês têm aqui, ok? Perfeito. Finalmente, a tangente, nós temos que primeiro estabelecer uma relação, os eixos, né? É importante saber em que eixos essas coisas são calculadas. Então, esse aqui é o eixo da tangente. Este aqui é o eixo da cotangente de x. E aqui nós temos o mesmo círculo trigonométrico. Lembrando, então, que o valor da tangente de x é este comprimento que aqui está. Eu vou, então, colocar aqui como tangente de x. O valor da cotangente de x estaria lá em cima, tá? Ou na extensão. Então, quando eu falar na tangente de π sobre 2 menos x, eu estou me referindo a essa extensão que pega a tangente lá em cima. Então, qual seria este valor aqui? Este valor aqui da tangente de π sobre 2 menos x é a mesma coisa que o valor da cotangente de x, né? Eu não pego a tangente lá em cima, então eu vou pegar a mesma distância, só que no eixo da cotangente, e os dois são positivos. Então a tangente de π sobre 2 menos x é igual a cotangente de x. Tá? É simplesmente igualar os comprimentos. Já esse caso aqui, em que você tem um π sobre 2 mais x, a projeção agora no eixo da tangente, ou seja, a tangente desse valor, vai lá para baixo, e vai lá para baixo com um sinal negativo. Então, ele é o mesmo caso da cotangente, só que com sinal negativo, né? Que é esse caso que está aqui, ok? Que é a cotangente, essa extensão é aquele comprimento grande, né? Ok, então é isso que nós temos aqui, tá? O próximo caso é o caso do π menos x. O caso do π menos x bate aqui, este comprimento aqui é o mesmo comprimento desse, só que com sinal trocado, então aparece um menos tangente de x. Para o caso π mais x, a projeção é este mesmo comprimento aqui, que é exatamente o mesmo comprimento da tangente. Então é o tangente de π mais x, lembrando que esses sinais aqui estão trocados,
esse tangente de π mais x é a própria tangente de x, que é esse resultado. Finalmente, esses dois ângulos aqui, né? Este ângulo aqui é o que dá uma tangente na extensão lá em cima, com um valor positivo, evidentemente. Ele é equivalente a essa extensão aqui sobre a cotangente. Então, a tangente de 3π sobre 2 menos x é igual a cotangente de x. Por outro lado, se eu pegar esse caso aqui, eu faço uma extensão, mas eu faço a extensão negativa. Então, esse valor da extensão é igual a este valor aqui da extensão, só que com sinal trocado. Então, seria menos cotangente de x. Finalmente, para o ângulo de 2π menos x, que é esse que aqui está, a tangente bate aqui. Esse valor é o valor trocado deste comprimento que aqui está, que é a tangente. Então, a tangente de 2π menos x é igual a menos a tangente de x, que é esse resultado que está aqui. A ideia, na verdade, não é que vocês guardem esses resultados que aqui estão, mas sim o processo que foi usado para obtê-lo. E para guardar isso, a coisa mais importante é lembrar como esse círculo trigonométrico é construído e lembrar dos eixos onde as funções são calculadas. Só isso. Você não precisa decorar absolutamente nada, tá certo? Então era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Obrigado pelo interesse.